Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Hoje nós vamos conhecer a Raíssa Siqueira, que foi aprovada em 36º lugar para o cargo de soldado. Então, Raíssa, eu quero te dar as boas-vindas e parabéns. Uma mulher ocupando este cargo é um orgulho. Parabéns e seja bem-vinda. Obrigada, Lívia, eu agradeço o pessoal da estratégia pela parabenização e tudo mais. Bom, Raíssa, se apresente para nós, para que a gente possa te conhecer e então entender, o início da sua trajetória. Bom, meu nome é Raíssa Natiele de Siqueira, tenho 24 anos, sou de Londrina, do Paraná, onde prestei o concurso, e sou formada em Direito, tenho formação em Direito faz 2 anos que eu me formei, e sou pós-graduada em Perícias Judiciais também. E de onde surgiu esse interesse, Raíssa, para a carreira policial? A gente estava aqui conversando antes de começar a nossa entrevista, que não é tão comum entrevistar mulheres para este cargo de soldado. Até te perguntei se tinham outras mulheres também, se você viu, com expressividade. Mas então explica para a gente o início, de onde surgiu esse interesse de prestar esse concurso para este cargo. Bom, o início disso tudo foi quando eu estava no último ano da faculdade, e foi bem no começo da pandemia, foi bem naquele ano que tudo fechou. E saiu o edital da Polícia Militar, e como eu já estava pensando em prestar concurso, eu vi a oportunidade ali naquele edital, e eu vi que o salário era bom, era aqui na minha cidade, então eu não precisaria ficar me deslocando, nem ficar longe da minha família. Então eu achei uma oportunidade ímpar de começar por ali. Então fiz minha inscrição, aproveitei que ali no meu último ano meu TCC já estava pronto, era só entregar, as matérias da faculdade também estavam super tranquilas, então eu arrisquei e fui ali, conciliando os estudos da faculdade com os estudos para o concurso. Raíssa, em que momento você conheceu a estratégia concursos, quando você tomou essa decisão, se atraiu, enfim, pelo salário, pelos benefícios? Como que você encontrou a estratégia? Eu encontrei estratégia através do meu namorado, que ele estudou com estratégia, ele passou em primeiro lugar no concurso do Detran São Paulo. Ele estudou pelos materiais, pelas aulas, tanto pelas aulas do curso fechado, tanto pelas aulas do curso pelo YouTube. Então, pelas aulas do YouTube. Então, de tanto ouvir ele falar e ter sido aprovado, eu acredito que foi ali o que eu precisava. Então, logo que saiu o edital, que eu fiz a minha inscrição, que eu decidi que eu precisaria de um curso preparatório, eu já busquei o estratégia. E como o Estratégia já tem os cursos, de cada concurso, eu adquiri o curso separado, específico da PM Paraná, e foi dali que começou tudo. Raíssa, então, só para a gente se situar no tempo, em que ano foi isso? Foi 2020. 2020. Então, foram praticamente 2 anos aí de preparação? Foi menos, Não foi é? ali, específico foi 1 ano de preparação, porque daí eles adiaram a prova por causa da pandemia, que estava marcado para o mesmo ano, daí adiou 1 ano para 1 ano depois. Então, daí, especificamente, foi 1 ano. Eu comecei também a estudar para outros concursos e tudo mais, mas específico ali foi 1 ano. Bom, e dentro desse 1 ano, Raíssa, como que era a sua rotina de estudos? Quantas horas líquidas por dia você conseguia fazer? Ou quantas matérias você estudava por dia? Enfim, como que você dividia isso? Porque, querendo ou não, 1 ano é um tempo relativamente curto, Se a gente for comparar aí com a corrida de outros aprovados, de outros concursos, eles levam muito mais tempo. Então, você conseguiu lograr êxito até que rápido. Então, o que que você fez em relação à sua rotina? Como esse concurso ensino médio, ele é para ensino médio, eram matérias que eu não via desde então. Então, ali já tinham ido 5 anos da faculdade, eu decidi pegar essas matérias que eu tinha uma certa facilidade no ensino médio, que era História e Geografia, e exauri elas. Então, eu estudei todas essas matérias, acabei deixando matemática um pouco de lado, até por não ter muita habilidade, e ali eu sabia que não daria tempo de eu aprender realmente, e História e Geografia seria mais fácil eu conseguir. Aí tinha a ECA também, então assim, eu fui pegando essas matérias, e eu fazia uma matéria por dia, mas eu peguei História, eu acabei toda a matéria, aí depois eu fiz a mesma coisa com Geografia, e a única coisa que eu ia intercalando com essas matérias era a redação. Então, uma vez a semana eu fazia a redação, escrevia mesmo, pesquisava, escrevia. E horas líquidas eu nunca cheguei a calcular, certo, em quanto tempo eu estudava. Mas eu começava ali como se fosse um trabalho mesmo, 8 horas da manhã, já estava sentada aqui na minha mesinha para estudar, parava ali na hora do almoço, por volta do meio-dia e meia,
e 1h30, 2 horas já estava voltando e ficava aí até às 6 e ia para academia para treinar para o TAF daí. Olha só, levando tudo isso, né, dentro da sua rotina, você estava se formando na faculdade nesse meio tempo ou já tinha se formado? Tava me formando, tava no ano que eu ia me formar. Então, uma rotina super corrida, né? É, Quais foram exato. os materiais que você mais utilizava, que você melhor se identificou? Foram os PDFs, videoaulas, enfim, como que você fazia, né? De ferramentas mesmo, o que você mais... Uhum. O que eu mais utilizei e utilizo mesmo até hoje são os vídeos, as videoaulas, porque eu me identifico mais com esse jeito, esse método de estudo, e acabo usando os PDFs simplificados, que eu acho muito legal, eu acho muito interessante, que é diferente do PDF normal, para ir tirar alguma dúvida ou fazer alguma anotação extra. E também as questões, estratégia questões, que eu gosto muito da interface, utilizava bastante, utilizo até hoje, gosto bastante, e fazia questões, anotava, e eram essas as ferramentas que eu utilizava. Questões até dizer chega, né? Até dizer chega. Tanto online quanto nos simulados também. É muito importante essa prática. Como que você fazia as suas revisões, Raíssa? Eu sempre utilizei mais dos resumos para fazer revisão. Então, eu pegava, às vezes, aqueles vídeos no YouTube que Estratégia faz de maratona, e via todas as aulas, né? Pegava aquelas 7 horas de aulas que vocês fazem, e ia revisando cada tópico que iam passando naquelas maratonas, mas também ia fazendo minhas revisões semanais, de relendo meus PDFs, indo fazendo minhas anotações, indo fazer questão também mesmo, que já é um jeito muito bom de fazer revisão, porque daí você vê aquilo que você esqueceu, aquilo que você não esqueceu para você rever de novo, né? E tudo isso era mais naquela última semana que antecede o dia da prova, Raíssa? Enfim, como que foi a sua reta final? Se você pudesse compartilhar a tua rotina, algum conselho para quem está chegando aí nessa fase que é, enfim, alguns pisam no acelerador, outros no freio. O que que você fez na reta final? Não, eu acredito que a reta final é o momento mesmo de acelerar e dar tudo ali mesmo. Assim, não pode esquecer de descansar, obviamente, é muito importante. Mas é ali que tem que dar aquele gás e ir com tudo, porque senão a ansiedade vai te dominando. Assim, pelo menos era o meu jeito de controlar a ansiedade. Quanto mais eu estudava ali naquela reta final, menos ansiosa eu ficava. Até porque era a minha primeira prova realmente estudando. Já tinha feito outros concursos, mas assim, sem nem saber o que era banca, que era isso. Então, eu estava bem nervosa. Aí, foi assim que eu levei, né? Continuei estudando, fazendo as revisões intensas ali na semana pré-prova. E no dia anterior, assisti a revisão de véspera, no sábado. E acordei no domingo de manhã e fiquei estudando também no domingo de manhã. E estudei até o último minuto antes de entrar na prova mesmo. Eu estava lá estudando, usando a memória de curto prazo para fazer valer. E essa foi a sua primeira aprovação, Raíssa, ou você já logrou êxito em outros concursos ou reprovações? Enfim, como que, né, foi a sua experiência ao longo do tempo, até você conquistar a sua aprovação? Então, nesse meio tempo saiu também o concurso da APM São Paulo, que saiu logo depois, aí eu também fiz e a prova foi antes. Aí eu fiz, também consegui, só que eu não fui tão bem, porque eu estava também nervosa, então eu estava mais nervosa ainda no da PM Paraná, com medo de deixar esse nervosismo atrapalhar na hora da prova. Mas passei, não passei numa colocação tão boa, mas passei. Raíssa, e você é formada em Direito? Você já está nessa área policial, como soldado? Você tem planos maiores, ou ainda é muito cedo para eu te perguntar isso, mas enfim, você pretende seguir uma carreira, talvez de delegada, enfim, na área policial? Pretende aposentar a caneta? Eu penso sim, tenho planos futuros, tenho planos maiores. Também quero me dedicar à minha carreira acadêmica, né? Quero continuar estudando, quero fazer outras pós-graduações. Mas de concurso, eu quero, mas não delegada, assim, não é um concurso que me atraia. Quero sim outros concursos maiores, mas quero continuar na carreira policial também. Mas por enquanto estou só pensando em entrar, aproveitar esse momento, mas sempre com a consciência de que eu tenho um objetivo maior. Não, com certeza, tem que aproveitar, exercer com carinho, enfim, tem que gostar assim de exercer o cargo. Mas é que, enfim, você já é formado em direito me veio isso aí na cabeça, talvez, de seguir como delegado, mas também existem muitas outras possibilidades. É claro, né? Sim, sim, não, e delegado é um cargo que eu acho incrível. Eu tenho amigas que estudam para,
gosto de outras áreas, assim, de outras partes da polícia. Quais, por exemplo? Gosto bastante da parte da perícia, até que fiz a pós-graduação em perícia judicial, acho bem interessante. E também as polícias federais, né? Brilha um olhinho ali. Que legal. Raíssa, e enfim, outras mulheres que estiverem assistindo aqui esse vídeo, o que você pode falar para elas? Porque quando a gente pensa em carreira policial, automaticamente a gente já pensa, né, no mercado mais masculino, nos homens conquistando esses cargos, já vem uma figura masculina na nossa cabeça. E como que você se sentiu quando você foi aprovada? O que você pode falar para outras mulheres? Porque você é a prova de que, sim, é possível uma mulher ocupar um cargo na área policial. O que você pode compartilhar para essas outras mulheres? Olha, eu acredito que se elas veem essa carreira e têm interesse, gostam, vale muito a pena. É um lugar que tu supera teus limites. Assim, antes mesmo de você entrar, você já está superando teus limites, fazendo TAF, fazendo a prova em si, fazendo os exames psicológicos, tudo certinho. Ali você já supera teus limites. Então, as mulheres que têm vontade, que elas não se sintam limitadas pelo fato de ser um ambiente bem masculino, e é mesmo. Se formos comparar, né, a quantidade de mulheres para a quantidade de homens, é, assim, é discrepante. E eu acho muito importante essa sensibilidade feminina, né, que a gente tem, querendo ou não. E a nossa força também, o nosso jeito de lidar com as pessoas é muito importante dentro da polícia, até mesmo por ser um ambiente tão masculino, né? Faz toda a diferença. Então, se elas têm vontade, elas têm sim que entrar. Eu tive vontade, já vi muita gente escutando de que, ai, mas um ambiente cheio de homem, ai, não vai dar certo, não vai aguentar. Infelizmente, tem que escutar isso, né? Mas é entrar e provar que não, que a gente consegue, que não existe isso de diferenças. Tem que seguir o objetivo, tem que seguir seu sonho. E você teve apoio dos seus familiares e dos seus amigos? Ou chegou a ouvir, enfim, alguma frase dessas que você acabou de dizer para a gente? Como que foi essa parte, né, de apoio? Então, dos meus pais, eu recebi total apoio, assim, eles super ficaram felizes quando eu falei que eu ia prestar o concurso, me apoiaram tanto psicologicamente quanto financeiramente nesse período que eu fiquei apenas estudando. Meu namorado também super me apoiou, acha sensacional eu estar entrando na polícia. E isso é muito importante, né? A gente se sente muito mais confiante de fazer aquilo. E em relação a amigos, o restante dos meus familiares, na verdade, ninguém sabia, eu não contei para ninguém, justamente para evitar qualquer tipo de comentário que viesse a me abalar de algum jeito, que eu sabia que, dependendo do dia ou do jeito, aquilo ia me afetar. Então, eu preferi não contar para ninguém, então ninguém sabia. Então, quando eu postei que eu tinha passado, acredito que foi uma surpresa para todo mundo. Tenho certeza. Raíssa, se você pudesse dar uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo, qual seria? Olha, eu acredito que a dica de ouro seria não desistir, em primeiro lugar. Não desistir nunca, porque a hora que a aprovação chega, é uma sensação tão boa de você ter vencido por si só. E estudar muito, mas estudar também de forma inteligente, não só sentar ou fingir que está estudando, né? Realmente se dedicar, levar aquilo como eu levava, como se fosse um trabalho, né? Quando eu comecei, eu não tinha tanta disciplina. E aí um dia, né, meu namorado me pôs na real e falou assim: se você não levar a sério, não vai dar certo. E realmente, comecei a tratar aquilo como um trabalho, com horário, com metas. Então, uma dica também muito importante é trate aquilo com responsabilidade. Tenha seus horários, tenha suas metas, tenha seus lugares de estudo, tenha seu material, sua organização, porque sem isso vai ficar mais difícil. Não digo que você não vai conseguir, mas vai dificultar um pouco. E como você considera uma estratégia em Raíssa nessa sua trajetória? Lívia, eu considero bem importante pelo fato de ser tudo novo. Então, eu não sabia o que estudar, aonde estudar, né? Aonde procurar material, não fazia ideia. Então, quando eu adquiri o curso do Estratégia, veio tudo pronto para mim. Sim, o que me ajudou, facilitou muito a minha vida de só sentar aqui, me organizar e começar a estudar. Acho que o material de estratégia foi muito importante nesse sentido de me dar um norte, me dar uma direção. Ou seja, você que nunca teve um contato com concursos públicos, o estratégia, né, pegou na sua mão e falou: é assim que se faz, é assim que se estuda. Basicamente isso.
Exatamente, me mostrou o caminho que eu tinha que ir, quais as matérias, qual eram as matérias mais importantes, a parte dos bizus estratégicos também, que mostra ali o que a gente precisa estudar, foi bem importante. Muito bem. Raíssa, eu quero te dar os parabéns mais uma vez. Obrigada, viu, por disponibilizar o seu tempo e também a sua história. Vou reiterar aqui mais uma vez, uma mulher para o cargo de soldado da Polícia Militar do Paraná. Então, a gente deixa aqui, a gente fica muito feliz que você é coruja e deixo aqui mais uma vez os nossos parabéns. Eu agradeço, Lívia, agradeço imensamente ao Estratégia, a todo o apoio, né, a toda a parabenização, e muito obrigada. E é isso, para você que nos acompanhou também, obrigada pela audiência, por acompanhar aqui a nossa entrevista. E se você quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais!